família virtual, como vão vocês? E hoje eu queria trazer um questionamento baseado em várias pessoas me fazerem essa queixa, vamos chamar assim. Como você lida com as pessoas que você acha que não te entendem? Como você lida com aquele que não entende o que você está passando? Ou então outras pessoas dizem que despreza a minha dor. Tem outra gente que diz, puxa, que é cruel brincando com aquilo que é tão importante para mim. Ou então que desdenha e acha, poxa, você ainda não superou esse problema? Nossa, mas você ainda dá importância para isso? E faz com que tantas pessoas se sintam desconfortáveis porque não se sentem entendidas. Não se sentem entendidas, a gente poderia dizer, não se sentem acolhidas, não se sentem amadas, não se sentem com atenção ou não dão valor e atenção para aquilo que a pessoa está passando. Então, como lidar com isso, né? Porque sempre você vai cruzar com alguém que vai ter uma dificuldade de compreender aquilo que você está passando, ou tem uma outra ótica sobre essa situação, ou porque já passou, ou porque imagina, e vai tratar a sua situação de uma forma tão diferente da qual você a trata. E isso pode ser impactante e doloroso enquanto nós não aprendemos a lidar com isso. Então, qual seria a minha sugestão para que você soubesse lidar com essa situação? Primeiro, a forma como o outro acha que ele resolveria o seu problema é uma forma figurativa, é o que ele imagina, é o que ele pressupõe. Às vezes ele pode ter passado por uma experiência e ele acha que aquela experiência se encaixa com aquilo que você faz, então ele acha que se deu certo para ele, você poderia agir assim. Ou então, às vezes, ele imagina que se ele estivesse no seu lugar, ele faria de uma certa forma, e ele tem tanta certeza que ele faria de uma certa forma que ele chega até a, de repente, desdenhar ou criticar a sua forma de escolher. Mas lembra, sempre que o outro der uma opinião sobre algo que nós estamos vivendo, um problema, uma dor, uma circunstância, uma doença, e ele dizer para você a forma como ele acha que seria melhor você resolver, é como se a gente estivesse somando possibilidades. Ele lidaria totalmente diferente de você, então ele nem esquentaria a cabeça com aquele problema e ele fala para você, olha, não esquenta a cabeça, que bobagem, porque você está dando tanto valor para isso. Então o que a gente poderia fazer? Somar aquelas observações que as pessoas nos dão, sem nos colocarmos num spot de crítica, olha, ele está me criticando, olha, ele está desprezando, e considerar se alguma daquelas coisas que as pessoas sugerem como possibilidade diferente da gente sair da situação que a gente se encontra, tem algum valor. Se você concluir que alguma daquelas questões tem algum valor, você pode colocar em prática. Ou então você pode pelo menos fazer um teste para ver se funciona para você daquela forma e se faz com que você se sinta melhor. Se assim o for, olha que ótimo, o teu amigo te deu uma dica e funcionou e foi bom para você. Mas se à medida que você escuta, você achar que aquilo não serve para você, você escuta com uma possibilidade de uma opinião diferente, você respeita, mas você não se preocupa do outro fazer uma opção que não é a sua, porque na verdade cada um sempre vai ter uma opinião diferente. Então, a gente não precisa qualificar de uma forma pessoal aquilo que o outro diz. Então, se o outro diz que ridículo, você está se importando demais, que besteira, você deve ser inseguro. Não tome isso como pessoal. Ele, na perspectiva de imaginar o que ele faria, ele pode ter uma opinião que na verdade nem é o que ele faria, porque muitas vezes a gente vai ver que a pessoa fala algo e depois quando ela está passando uma situação semelhante, ela reage de uma forma totalmente diferente do que ela aconselhou, ou então ela reage exatamente como você e se sente da mesma forma que você está se sentindo hoje. Então,
Quando o outro diz algo, não se sinta humilhado, não se sinta criticado, não se sinta menos, ou então não se sinta ofendido, achando, nossa, então olha como ele me subestima, olha como ele acha que minha capacidade é baixa. Absolutamente. Ouça. Porque também se ficarmos fechados para a possibilidade do que o outro tem para nos dizer, que poderia somar para a gente poder sair da situação que a gente se encontra, ou aprender com a situação que a gente se encontra, ou lidar melhor com a situação que a gente se encontra, a gente vai perder, né? Se a gente fechar e não ouvir nada. Mas também, se eu ouvir tudo que o outro tem para me dizer e ficar sofrendo porque o outro está me criticando, o outro está me julgando ou coisas assim, eu não vou absorver nada de bom, de produtivo que o outro pode estar me oferecendo. Então eu preciso aprender a ouvir essa opinião do outro de uma forma totalmente imparcial. Eu não vou levar como pessoal o que o outro está me dizendo, nem tentando, olha como ele se acha, ele está me colocando no lugar que ele faria muito melhor do que eu. Não tem problema que o outro ache que ele faria muito melhor que eu. Que ótimo para ele. O importante é eu saber como eu vou fazer. O importante é eu saber o que eu vou abstrair daquilo que eu estou ouvindo. Qual o aprendizado? O que aquilo pode servir para mim? Então eu diria, não vamos desprezar as opiniões. Vamos sim observar, analisar e ver se alguma delas teriam alguma validação dentro da situação que eu me encontro e também dentro do tipo de personalidade que eu tenho, porque às vezes o outro sugere que a gente faça uma coisa que ela é até muito boa, mas que nós não temos aquele tipo de personalidade para lidar daquela forma com aquela sugestão que a pessoa está nos fazendo. Então sempre precisamos adaptar a experiência do outro que a gente acha válida para nós dentro no formato que eu me sinto confortável de fazer, porque eu vou ter que continuar sendo eu dentro da situação, né? Então não vamos nem desprezar e nem vamos nos sentir que temos que fazer aquilo que o outro diz, mas vamos nos sentir bem de pensar que não importa a intenção, um grande inimigo pode nos dar um conselho que pode ser fabuloso para a melhora da nossa vida e um grande amigo também. Então a gente não tem que se preocupar em qual é a intenção que a pessoa está fazendo, porque essa intenção pertence à pessoa. Ela é que vai ter que saber a intenção no qual ela faz as coisas. Eu não tenho que me sentir afetada pelo que eu imagino que a pessoa tem como intenção. Eu preciso sim aprender a viver aqui e agora, observando tudo que está à minha volta, porque as formas das mensagens que o universo promove para tornar a nossa vida melhor, elas vêm de inúmeras dinâmicas. Algo escrito no Facebook, uma mensagem na televisão, uma frase de um livro, uma frase de um amigo ou até de um não muito amigo. Ela vem de inúmeras formas diferentes. O que eu preciso é ter ouvido para ouvir e ficar suave, leve, neutra em relação à intenção que aquela pessoa tem no sentido de eu me sentir mal em relação àquele conselho. Então fique atento, fique observando, porque a vida vai sempre promover para você possibilidades de você poder estar se autoajudando. Então não perca isso, não deixe que isso passe, porque você vai se ressentir com o conselho do amigo. Então eu espero que todos tenham uma excelente semana e até segunda que vem.